Interessante, cara. E legal é o seguinte, essas eras da filosofia, uma era que acaba passando bem despercebido é a parte medieval, né? Muitas pessoas chamam ela como a idade das trevas, né? Os anos das trevas que tivemos aí. Só que eu percebo que tem muito material rico no sentido de filosofia, embora seja um período dominado pela religião, em especial o cristianismo, que estava em ascensão aí mundo afora. E você, como que você vê essa parte aí da era medieval aí da filosofia? Você acha que foram décadas perdidas, né? Ou o que você vê de legal? O que dá para aproveitar e o que deve ser deixado de lado? Olha, quando a gente fala de Idade Média, a gente está falando também de uma perspectiva muito específica, que a gente está falando assim, do continente europeu que está vivendo aquela fase ali, né? Então a gente não está falando do mundo. E às vezes a gente esquece disso, né? Muita coisa estava acontecendo nos entornos. Exato. Né? Durante a Idade Média tem períodos assim que o mundo islâmico ali vai estar vivendo a sua idade de ouro. A China vai estar vivendo uma idade de ouro também. Então, a filosofia, a cultura, a arte, de maneira geral ali, está se proliferando e crescendo muito, né? E a gente tem muito a agradecer à cultura islâmica, por exemplo, que nessa época era muito tolerante, muito mais tolerante do que o catolicismo. E as obras, por exemplo, de Platão e Aristóteles só sobreviveram por causa deles. Porque eles mantiveram esses escritos, né? E chegou ao Ocidente depois, porque foi resguardado pela cultura islâmica, tá? E ao mesmo tempo, mesmo dentro da Idade Média assim, europeia, né? A gente teve autores brilhantes, como Santo Agostinho, que é um neoplatônico, tá? E vai trazer ideias cristianizadas, mas ainda assim dentro desse ideal que Platão trouxe para a gente, e aí dentro da cultura e do seu tempo cristão ali, ele vai traduzir essas ideias e levar isso para a comunidade cristã, e sobrevive até hoje, né? Tem uma grande influência no nosso mundo e consequências maravilhosas, assim, porque eu acho que uma das instituições que a gente vê assim, religiosas, né, dentro dos carismas da igreja, né, são os agostinianos. Então eu acho que é muito bacana que tenha sobrevivido várias ordens assim e que defenderam a moral humana ali durante esse período, como também os templários, né, e outras ordens de cavalaria que ficaram famosas depois, né, pelos seus escritos que vão exaltar essa figura do cavaleiro errante, né, como a gente tem em várias obras, enfim. Então, esse pensamento também de que a Idade Média é um tempo perdido, a gente pensar um pouco assim, tá, pode ter sido uma época de trevas, mas um pouquinho de luz ilumina muito. Então, a gente consegue ver ao longo da história alguns personagens assim que trouxeram essa luz no meio da escuridão. Aproveitando que você é um professor de história também, nós sabemos que a biblioteca de Alexandria, muitos desses conhecimentos foram perdidos lá porque ela foi queimada e não foi só uma vez. O que tinha lá pra ter um filho da mãe ir lá e tacar fogo sempre que não poderia... Tipo assim, que alguém queria apagar aquilo ali da história? Então, isso é uma questão que é discutida, porque não se sabe exatamente por que ela pegou fogo, né? Alguns falam que foi por acidente, ou algumas das vezes pode ter sido por acidente e outras de maneira intencional, né? Qual conhecimento estava lá? Não sei, difícil saber. Exatamente, né? Mas a Biblioteca de Alexandria ali guardava conhecimento certamente do Antigo Egito, né? E que até hoje a gente não sabe exatamente como construíram as pirâmides e vários outros feitos da civilização egípcia. É um mistério para nós, né? E vários experimentos que já tentaram reproduzir a construção das pirâmides falharam. Verdade. Então a gente tem hipóteses. Mas uma notícia nenhuma certeza. Semana, você viu? Você tem acompanhado? Diz que parece que tem uma área, uma área vazia embaixo das pirâmides, enorme, gigante. E a galera tá discutindo isso aí. Tem sempre descobertas novas aí. Recente tem descoberto uma série de pirâmides na Indonésia.
Então, assim, com uma capacidade também que não se esperava. Outra questão que descobriram na Indonésia são barcos de uma capacidade de velejar muito mais longe do que se imaginava. Então, pode ser que aquela historinha também de que o ser humano passou pelo Estreito de Bering e aí chegou a colonização, né, no continente americano, está sendo questionado. Então, a história está em constante transformação. E tem gente que fala que Platão fumou um chá antes de falar de Atlântida, né? Talvez não, né? Talvez ele tenha visto alguma cidade ali mesmo e colocou esse nome, sei lá. O próprio relato dele vem de um relato de um egípcio, né? Então, ele está contando uma história ali que ele recebeu de um sábio egípcio, né, durante o período que ele foi estudar lá. Então você vê que era uma coisa passada de geração em geração há muito tempo, né?